Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Renan. Vou abrir Boa minha tarde, câmera El. aqui. Eu estou Boa escondido, tarde. né? Não, tem uma foto sua aqui. Estou escondido, Paulo. Que vergonha hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu avisar o povo aqui do Instagram que nós estamos aqui ao vivo. Para quem quiser migrar para esse nosso bate-papo aqui, está em tempo, né? Isso. Deixar aqui o pessoal acompanhando a gente. Pessoal do Instagram, boa tarde. Estamos no Zoom. Para quem ainda quer estar em tempo de trocar uma ideia conosco sobre os Jogos Olímpicos. Bom, vamos nós aqui, nós que chegamos cedo, né, Paulo? Vamos, quem chega cedo, quem chega antes bebe água limpa, né? Assim que fala, no interior a gente fala isso. Vocês conseguem ver minha tela aqui que eu compartilhei ou não? Vamos seguir aqui, então. Deixa eu só tirar aqui para ver vocês. Explicar aqui qual vai ser. Paulo já conhece mais ou menos aí a nossa dinâmica, né, de apresentações e tudo. Não sei se o Renan já acompanhou alguma coisa nossa ao vivo, mas pode ficar à vontade, assim, só levantar a mão aí para interromper a hora que quiser, não precisa esperar até o fim para fazer perguntas, é um bate-papo mesmo. E isso vai ficar disponível depois, provavelmente, no YouTube, o pessoal lá que agora eu posso falar que eu tenho uma equipe de biomarcadores, tem uma equipe mesmo, tem umas 5 pessoas trabalhando junto comigo com isso. E aí a gente vai subir esse material de hoje aqui e da semana que vem também para o canal do YouTube. Então, para quem não puder acessar aqui, quem tiver depois, né, na gravação já, no YouTube vai ter tudo isso. Beleza? Dona Mirtz, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Gente, eu nem sabia, tá vendo? Aí, ó. Que bom. Não perco por nada. Então, hoje nós vamos trocar uma ideia. Hoje é menos técnico, hoje é para falar um pouco das vivências olímpicas, mas obviamente eu não resisto a falar um pouco da parte técnica e tentar aí colaborar para quem depois se aventurar em uma Olimpíada, ter o mínimo de atalho aí que eu já consegui mostrar alguma coisa, né? Então, compartilho aqui com vocês. Tá vendo bem aí, Mirtz? Eu com máscara, eu sem máscara? Tá massa, tá a foto. Você com máscara, você sem máscara. Beleza. Então, vamos Tá? seguir aqui. A ideia é falar um pouco dessa vivência olímpica aí, sei lá, 40 minutos, 30 minutos, não sei. À medida que a gente for aqui avançando, fiquem à vontade para perguntar. Compartilhar com vocês desde o pré-games, né, o pré-jogos, até os jogos. E o pós-jogos, né? A gente já está nesse efeito aí de pós-jogos. Agora que eu estou voltando a dormir normal,
Essa semana tivemos a nossa última aula da turma 2, né, Paulo? Ainda estava ali no peito e na raça, terça-noite, arrastando igual um zumbi, mas já está chegando no lugar já o corpo. E aí vou compartilhar com vocês, começando dos pré-jogos, né? Os pré-jogos tivemos, em função da pandemia, aquela bateria de exames. Então, 20 dias antes eu já fiquei isolado da minha família, 18 dias, para ser mais preciso. Que eu tinha uma sequência de 4 exames para fazer. Então, essa foto central aí do laboratório Tomás foram os 4 exames que eu fiz, eu e todos da equipe, antes de embarcar. Então, a cada 3 dias, a gente tinha que fazer um exame. E aí, quando fechou no 14º, 15º dia, isso já foi a viagem. Como eu sou um mineiro aventurando que a vida no Espírito Santo há 21 anos, 18 dias antes eu fui para Minas, deixei a mulher, o cachorro e a filha lá na sogra, para eu ficar um período fora e mais tranquilo, e a família também, porque a gente não tem nenhum parente aqui, né? Então, isso, meu pré-jogos foram 18 dias já sem ver a família. E aí depois mais os quase 30 dias lá. Então, aí, um exame cada dia. E um exame a cada 3 dias. E essa fotinha aí mesmo, exame suave, cotonetão lá no nariz. No dia do embarque, a foto que está aqui na superior aqui, vou pegar um laser aqui para apontar para vocês. Essa fotinha aqui, ó, tem a equipe. Não façam brincadeiras com relação à altura, porque eu fico magoado, tá? Fico triste mesmo. Até hoje eu nunca trabalhei em nenhuma equipe que eu fosse da mesma altura. Eu sempre sou o menor, então não ia ser no vôlei que eu ia ser o maior, né? Então tá tranquilo. Sempre sou o anãozinho da tropa. E aí chegamos em São Paulo para conexão, já outro exame. Então, o 5º exame. Isso aqui é real já no embarque. Até a roupa é a mesma. Ó. Desceu lá, outro exame. 5 exames para embarcar. Então, essa foi a tensão do período pré-jogos que eu compartilho aqui com vocês, assim. Até o último momento, a gente não sabia quem ia embarcar, porque se testasse positivo, não ia. Então, imagina, passamos 5 anos e por conta de um teste positivo desses 5 pré, a gente poderia não embarcar. Então, a tensão de todos foi até o último momento, até o último instante, para embarcar. Na sequência, eu vou falar para vocês como foi lá. Mas até para o embarque, a gente não sabia se iria. Então, a cada dia era aquele frio na barriga para ver se o exame ia dar negativo. Cada teste. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4. Então, isso em função da pandemia, né? Obviamente. Esse protocolo todo de controle foi em função da pandemia que a gente está vivendo. E aí, a viagem, imaginem, assim, passou esse medo, né? Do, não vou, talvez, quem sabe vai dar positivo, vai dar negativo, beleza. Negativo, vamos embarcar. Embarcamos. E aí são 2 bons dias viajando, entre conexões e voos, beirando aí, na ida 50 horas, na volta quase 60 horas no total. E aí com essa máscara confortável durante esse prazo todo no rosto, sem tirar a máscara e com todos os protocolos que a gente vive. Por quê? Qual era agora o medo? Passou o medo do não embarcar. Agora o medo era chegar lá, tem um teste no aeroporto. Se desse positivo, ficava isolado 14 dias, não ia participar da Olimpíada, provavelmente. Então agora a atenção era em não se contaminar no trecho da viagem para chegar lá e testar negativo e poder participar dos jogos. Então, seguimos nós nessa maratona toda aí, mas ainda com borboletas na barriga, sem saber se teria como participar ou não. Mas eu tinha dado negativo todos os outros, mas não importa, chegar lá ia ser um novo teste. Aqui é uma fotinha lá do aeroporto lá de Tóquio, Haneda. Beleza, chegamos em Tóquio. Todas essas fotos aí são do aeroporto. Foram 8 horas. 8 horas para cumprir todo o processo e entrar. 8 horas sem almoço. Viajamos a noite toda, chegamos lá por volta de meio-dia, no horário local, saímos do aeroporto 8 da noite.
Isso fazendo teste, preenchendo questionário e checando aplicativos que a gente tinha que preencher, colocar temperatura, endereço, número de voo, assento. A gente estava extremamente monitorado. E aí, rodando dentro do aeroporto. Vai para cá, fica meia hora, fila, teste. Vai para lá, preenche, não sei o quê. E muita gente o tempo inteiro. E ainda aqui com borboletas na barriga para saber. Aqui era o entra ou não entra. Ou vai para isolamento de 14 dias ou entra. Beleza. Passado isso, vamos para a famosa aclimatação. Nós teríamos aí 13 dias, 12 dias antes da estreia dos jogos. E aí a gente fazia teste diário. Essa foto que tem aí, na esquerda aqui, é a foto para o embarque de volta. Esse teste aqui foi o teste feito para voltar, 48 horas antes. Ele é diferente dos que a gente fez todos os dias. É saliva também, mas esse aqui era todo dia. Todo dia, 6 da manhã, preenchia aqui com saliva, antes de escovar dente, sem beber água, acordava e ia fazer esse teste. E aí a gente tinha um código individual de cada um, obviamente, a gente tinha que abrir esse pacotinho aqui, encher com uma quantidade boa de saliva, era bem chatinho para fazer. Depois lacrava aqui com uma espécie de fita adesiva, colocava o nosso código de barra, empacotava aqui no saquinho e entregava para lá. Então, diariamente, a gente estava sendo testado para ver se não tinha nenhum tipo de contágio. Esse aqui para a volta, 48 horas antes do teste de saliva para poder embarcar de volta para o Brasil. Então, essa era a rotina, a primeira ação do dia, teste de Covid, teste de saliva para ver o que estava acontecendo. Todas as pessoas, todas. Uma bagatela de alguns mil testes. Aqui eu quero compartilhar com vocês o seguinte: aclimatação, apesar de a priori a gente pensar em aclimatação, é adaptação do atleta para performar. Beleza, isso é ponto pacífico, né? Um fuso horário de 12 horas já consolidado aí por literatura e outras ações anteriores, de muitos anos. Para cada hora, a gente tira um dia, para cada hora de fuso. Então, 12 horas, 12 dias, né? Para o corpo estar adaptado e para o atleta poder performar. Só que aqui o que eu compartilho com vocês é o seguinte: os Jogos Olímpicos, eles envolvem muitas pessoas, os staffs, as equipes e tal. Então, por exemplo, nós embarcamos treinador, auxiliar, o fisiologista, que sou eu, um sparring, que era um menino para treinar juntos, que era o Vinícius, os 2 atletas. Mas aqui no Brasil tinha mais um monte de gente, e lá outras pessoas do Comitê Olímpico e da Confederação Brasileira de Voleibol, e no meu caso, como estava com a natação e atletismo também, que faziam parte disso. E aí isso envolve uma aclimatação de todas as pessoas, porque qualquer coisa que sair errado dentro desse staff vai tirar a energia de uma harmonia da equipe ali para produzir performance. Então, a estadia, como come, se está dormindo bem, se está dormindo mal, como lava a roupa, se tem uniforme, se tem mais uniforme, se tem menos uniforme. Eu não sei se vocês sabem, mas compartilho aqui com vocês. Existem kits diferentes de uniformes para o atleta, é uma coisa, para o staff é outra, para o staff que é indiretamente ligado é outra, então para o médico é outra, enfim. Então, existem várias coisas para serem ajustadas nesse período de aclimatação. As pessoas que vão dormir, que não vão dormir, que vão ter dificuldade para dormir, como lava roupa, como não lava roupa, e aí a gente tinha, especialmente nessa Olimpíada, o idioma, né? Que eu coloquei as fotinhas aí para vocês verem. Aqui em cima eu tenho um chuveiro, observe bem. Isso aqui era o chuveiro que estava esperando, era o painel de controle do chuveiro. Aqui na esquerda
Parece uma brincadeira embaixo, mas é uma privada. E aqui do lado dela é um controle remoto, que eu cheguei a compartilhar isso com vocês de lá. Eu ampliei ele aqui, olha o controle remoto aqui da privada, cheio de coisas, 1000 funcionalidades. As orientações estão aqui, ó, bem acessíveis para nós ocidentais, né? Bem fácil de entender isso aqui. E o painel também, enfim. Dentro dessa aclimatação, a gente ainda tinha um convívio com as pessoas que nos ajudavam lá, os voluntários, né? Que especialmente nesses Jogos Olímpicos ficaram, os voluntários foram restritamente japoneses, não tinham voluntários de fora, né? Não tinha nem público e nem voluntários. Então, esse convívio também faz parte da aclimatação. Como é que faz essa comunicação? É inglês, é alemão, enfim, cada um vai falar um idioma, é japonês, enfim, não tinha brasileiro lá para falar com a gente. Tinha um ou outro motorista lá que já tinha morado no Brasil, mas os voluntários, de uma forma geral, japoneses. Os equipamentos todos que a gente tinha que usar, desde máquina de lavar, máquina de secar, ao simples álcool e outros produtos, que lá não era só álcool, né? Não tinham orientações na língua nativa de cada país. Assim, tinha, alguns locais tinha inglês e japonês, a maioria só japonês. Então, tudo isso faz parte da aclimatação. Para quem trabalha, para quem almeja ir para uma Olimpíada, precisa entender isso. Essa é a minha segunda Olimpíada e eu tenho bastante propriedade para falar isso com vocês. Eu vivi as duas, o tempo integral lá na Olimpíada e o ciclo olímpico inteiro com esses atletas. Qualquer coisa que sair errado com qualquer membro do staff vai impactar no atleta. Porque o atleta vai gastar energia para tentar resolver. Então, se eu não recebi o meu crachá, o Alisson vai ficar preocupado, o Elton está sem crachá, como é que ele vai fazer para cá? Isso vai tirar energia que vai fazer falta. Porque com toda a energia regulada, é extremamente competitivo, né? Tem que dar tudo certo para você ter resultados super importantes. Se tiver energia perdida, essa coisa fica extremamente complicada. Então, a aclimatação é uma aclimatação para todos, para o staff como um todo, para o treinador entender, para ver ali se está todo mundo em harmonia, se a coisa está funcionando bem, enfim, né? Para além dos atletas. Ah, mas e os atletas, Elton? Óbvio, os atletas, nós cuidamos da aclimatação, e aqui eu estou falando enquanto fisiologista e que usa os biomarcadores, cuidamos monitorando esses atletas o tempo inteiro. Tínhamos alguns desafios, né? O primeiro desafio que nos foi apontado lá em 2018, bem antes de ter a pandemia, mas na metade do ciclo olímpico, que era a umidade relativa e a temperatura que estaria em Tóquio nesse período. Temperatura muito alta e a umidade relativa do ar também alta, o que dificulta muito para controle térmico desse atleta. Principalmente as modalidades que estão envolvidas ali outdoor, né? Eu estou falando do vôlei de praia, do atletismo, etc. O atletismo, a gente foi orientado já dividido em quais eram as provas que mais sentiam o impacto. Obviamente, do meio fundo para cima ali, a coisa começa a ficar mais complicada, porque é pelo tempo da exposição ao calor e à umidade relativa do ar. Para as provas mais rápidas não tinha esse problema. Então, com o Paulo André, eu não tive essa preocupação. O percentual estimado ali de comprometimento dos 100 metros em função do clima lá era coisa abaixo de 1%. Então, a gente estava bem tranquilo com relação a isso. Mas para o vôlei de praia, a gente estava bem preocupado. Com o Bruno lá na natação, é ambiente climatizado, então não tinha problema com isso. Mas aqui no vôlei de praia a gente fez. E aí, vou compartilhar com vocês aqui nas falas, porque eu já botei essas imagens, eu não quis replicar imagens que eu já usei ali durante a Olimpíada. Existem duas frentes de trabalho nesse monitoramento para esse nível de atleta, especialmente na minha área de atuação, né? Eu levo equipamentos e consumíveis que eu já uso durante todo o ciclo com esses atletas, e o Comitê Olímpico Brasileiro monta uma base dele como se fosse um mini laboratório para bioquímica. Então, por que é isso? Porque também não são todas as pessoas que ficam no mesmo lugar.
a Vila Olímpica não suporta todas as pessoas que viajam. Então, algumas pessoas ficam alguns dias, outras não ficam nenhum dia, outras ficam todos os dias. Então, tem várias particularidades. E que, por exemplo, se eu estou em um lugar e o atleta está em outro, eu preciso ter um suporte para que esse monitoramento continue acontecendo e que esse resultado do sangue chegue para eu analisar e alimentar o staff, treinador, auxiliar e os próprios atletas das melhores práticas que nós iríamos fazer lá naquela oportunidade. Então, aqui nessas fotos tem o meu trabalho direto, coletando sangue e analisando, e já gerando input durante a sessão de treino, ajustando coisas, e momentos que eram coletados na Vila Olímpica, no laboratório que o Comitê Olímpico montou, e aí eu recebia o resultado dessas coletas, alimentava a minha planilha de controle e retroalimentava o planejamento geral da nossa equipe. Então, essa construção também ela já é fruto de experiências olímpicas. Na primeira Olimpíada, Rio 2016, esses resultados não chegavam na mesma velocidade que chegou nessa. Nessa Olimpíada foi perfeito, assim, chegaram, era coleta e resultado, coleta e resultado. Na última Olimpíada, era tudo muito novo ainda para o laboratório olímpico também, então muitas coletas, e no Brasil tinha um volume maior de atletas, de mídia e tudo, né? A gente estava em casa. Eu repliquei muitos testes, porque aí eu já tinha o resultado comigo. Quando vinha o resultado deles depois, eu já não dependia dele mais. Nessa agora, como estava tudo muito redondinho, já estava bem segmentado. Coletas minhas, coletas deles, e isso se juntava uma batida perfeita aí, diria Marcelo D2. Aqui tem parte da comissão técnica, né? O Wallace aqui, o auxiliar técnico, o Leandro Brachola, o head coach, e o Álvaro aqui a gente estava saindo para um treinamento. E o desafio do vôlei de praia maior era esse aí, ó. Temperaturas acima de 40 graus nas arenas, né? Nos espaços de treinamento, etc. E a umidade relativa do ar muito alta, né? O que dificulta muito o controle. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui como é que fala? Os bastidores, né? Um make-off, que é o seguinte. Olha, é muito legal isso. Nós saímos do Brasil depois de uma onda de frio que eu nem me lembro qual foi a última vez que fez aquilo. Nós passamos os últimos 2 meses treinando aqui em Vitória como se estivéssemos treinando lá em Santa Catarina, em Porto Alegre, sei lá onde. E Vitória estava 15 graus, 16 graus. Nos 21 anos que eu moro aqui, eu nunca vi esse frio aqui. E aí virou uma particularidade, um conteúdo novo para essa aclimatação. Observem, raciocinem comigo aqui. Lá a gente tinha disponível esses coletes, entre aspas, coletes de gelo, né, que ficam congelados mesmo, para o atleta vestir o colete para baixar a temperatura dele rapidamente. Por que isso? Porque se a gente tentar baixar a temperatura tomando água, provavelmente ele vai ter uma hiponatremia e não vai baixar a temperatura. Se dobrar a ingesta de líquido com água e bebida esportiva para não deixar ter hiponatremia, ele vai ter um desconforto gástrico absurdo, porque ele vai tomar muita água e não vai baixar a temperatura. Então, as melhores práticas são, de fato, baixar a temperatura com uso de gelo, toalha molhada, gelo na axila, no pescoço, né, no tronco, na virilha, enfim. Só que o Paulo, que está aqui comigo sempre, sabe disso, e as pessoas que vão assistir depois, que já me acompanham, sabem disso, eu respeito muito a carga competitiva. Eu respeito muito o que a gente vai estar exposto na competição. E mais, respeito muito que as adaptações ótimas têm que ser diárias, em cada sessão de treino. Cada sessão de treino que foi mal feita é um dia que eu perdi a chance de colaborar para esse atleta performar melhor, porque eu estou destreinando esse atleta. Essa é uma particularidade da minha linha de trabalho
que, graças a Deus, nas equipes que eu trabalho, os treinadores e todo mundo comungam dessa ideia e a gente trabalha junto. E aí, quando a gente começou a treinar, um calor infernal, e a gente ia sempre para os horários dos jogos para fazer as adaptações, né? Vai jogar meio-dia, vamos treinar meio-dia. Vai jogar 10 da noite, temos que treinar 10 da noite, para ver iluminação, para ver a luz que vai bater no olho, sei lá, tem várias particularidades. Especialmente nos treinos da manhã, os atletas ficaram extremamente desconfortáveis, porque saiu daqui do inverno que nunca antes e chegamos lá quase 30 graus a mais, com uma umidade absurda. Quando apareceu essa possibilidade do colete, logo no início, na maior das boas vontades, o Comitê Olímpico, o Departamento Médico apresentou para nós, tal, e vamos discutir isso no staff. Vamos usar ou não vamos usar? E aí uma pausa aqui discutir por quê? Se é a melhor prática para baixar a temperatura, vamos usar logo, não é isso? Essa é uma grande armadilha. E o período que nós passamos no inverno aqui, a gente tinha que adaptar o atleta ao desconforto do calor. Então, a aclimatação lá, se a gente usasse em tempo integral o colete, ia perder a oportunidade de aclimatar esse atleta. E na hora da competição, ele ia sofrer. Provavelmente, ele ia ter perda de performance. E aí, quando isso foi discutido no staff, o head coach foi o primeiro a bloquear, falou, não, peraí. Só que, isso é o making off que eu vou compartilhar com vocês, os bastidores. Não é um 001 assim tão simples. Não é assim, decidiu o treinador, falou com o fisiologista, falou com o outro, fala com o atleta e segue o amor. Não. Isso poderia virar uma guerra interna, porque o atleta, no calor ali do querer e melhorar e buscar resultado, ele também é ser humano. Então, ele também busca o conforto ou menos sofrimento, etc. Então, a gente tinha que arredondar essa bola quadrada para passar para o atleta. Vamos usar, mas daqui a pouco, não vai ser agora. Porque uma coisa é assim, está aclimatado, o corpo já está adaptado a essa temperatura e tudo. E a gente usa no jogo, quando baixa a temperatura, ele vai performar mais. Se não está aclimatado, porque a gente vem usando o gelo o tempo inteiro para não deixar ele sofrer com calor, durante o jogo ele não vai poder usar o colete dentro do jogo. Só na hora que ele sair das pausas, do time-out ali, etc. Então, provavelmente, ele ia perder performance. Então, isso foi um bastidor ali que a gente teve que ter negociações tipo da Interpol, assim, de sequestro, sabe? Negociação pesada, porque, no fundo, a gente não quer fazer o atleta sofrer, mas a gente tem que fazer ele estar preparado para o que ele vai estar exposto. E entre a razão e a emoção, às vezes, a coisa ali choca, é bonito. Então, eu compartilho aqui com vocês isso. Apesar de ter toda a tecnologia, precisamos respeitar treinamento, adaptações do treinamento, mecanismos de fadiga, tudo isso que eu falo com vocês o tempo inteiro, às vezes vem uma armadilha para você. Se você deixar de adaptar, respeitar a carga competitiva, que era o quê? Calor, umidade relativa alta, etc., na hora não tem para onde correr. Então, essa foi uma particularidade interessante desses jogos aí. No atletismo, a gente teve a base era outro local, ficava acho que foi 1h10 de carro de Tóquio, de onde eu estava com o vôlei. E aí eu me desloquei para lá para monitorar o dia da chegada do Paulo André e ver como ele estava em função do fuso horário e tudo mais, né, da viagem. Apesar de ele já estar há 2, 3 semanas em Portugal. Então, ele estava mais ou menos na metade do caminho. Ele sofreu menos do que nós que saímos aqui com vôlei de praia direto para o Japão. Mas, de qualquer maneira, nesse dia aí, fizemos um monitoramento na pista para enxergar algumas particularidades ali e retomar o treinamento, né? Porque, às vezes, as pessoas também não se ligam nisso, assim. A gente vai para a Olimpíada, uma aclimatação, são 2 semanas de treinamento. A gente está treinando para competir. Não é que foi para lá e só está comendo, dormindo e vem a prova.
ou jogos, etc. Não, lá a gente vai treinar. Então, o monitoramento que eu faço é para saber, vamos treinar todo dia, vamos precisar descansar um dia, 2 sessões por dia, 1 sessão por dia, alguém precisa descansar mais, alguém precisa descansar menos. Esse é o monitoramento diário dentro dos Jogos Olímpicos. Precisamos fazer treinamento de força, não precisamos fazer treinamento de força, temos que dar um reforço aqui de cardio, alguma coisa ou não, enfim. Esse é o desafio dos Jogos Olímpicos e essa parte da aclimatação. Dentro da competição, o controle era diário. Diário, literalmente. Assim como o teste de Covid, que era todo dia, a coleta de sangue também era todo dia. Ah, de todo mundo, Elvio, eu não posso falar pelos outros, só falo pelos atletas que eu trabalho, né? Vocês já sabem disso. Então, os atletas que eu trabalho tinham marcações ali já pré-avisadas, porque existe toda uma logística de consumíveis, de equipamentos. O próprio atleta está preparado para isso, porque tem que acordar mais cedo para ir lá coletar o sangue, não pode ficar dormindo. E aí eu compartilho com vocês aqui uma coisa para além dos biomarcadores. Aqui na tela aqui para vocês está o meu computador aqui, ó, e a planilha com os marcadores e os gráficos diários que a gente vai fazendo, vai alimentando diariamente. Mas eu compartilho uma coisa para além disso. Essa rotina pré-estabelecida, ela faz bem para a cabeça do atleta. Se o atleta em uma grande competição tem muito tempo ocioso, tem muita coisa sabotando a mente dele. Então, a gente estrategicamente distribui várias ações para ele ao longo dos dias, já assim, no reloginho. 7 da manhã, coleta de sangue, 7h45, café, 9 horas, análise de vídeo, 10 horas o treino, 11 horas o ônibus, meio-dia, 15, almoço, 2 horas até as 4, o horário para descansar, 4 horas o treino de não sei o quê. A gente fecha o dia dele sempre para ele não ter espaço para caraminholas. Principalmente como a gente vive hoje, com redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Se o cara cair nesse mundo aí, meu filho, você vai perder os 4 anos do ciclo olímpico que você fez. Porque no vocabulário atual aí vai dar ruim. Porque fica muita coisa sabotando a mente dele. Aparece muita gente para dar pitaco, para falar quais são as fórmulas mágicas. Pessoas que não viveram nada durante esse ciclo têm as fórmulas lá para resolver. Então, esse atleta precisa ficar ocupado o tempo inteiro. E aí, dentro das análises, existem ainda as análises de vídeo, né? As análises para pré-eleção do treinador que ele vai fazer, dos adversários e tudo mais. E eu, especialmente, olhando para capacidades biomotoras, recuperação, via biomarcadores o tempo inteiro. Aqui eu reforço, que já avisei antes, né, para vocês. Aqui nesses painéis de marcadores, com muitos marcadores, alguns eram feitos por mim, dentro da sessão de treino e nas janelas de recuperação, e outros eram coletados no Laboratório Olímpico, uma estrutura montada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e eles me encaminhavam aquela impressão dos resultados para eu alimentar minhas planilhas e, junto com a equipe, definir as melhores práticas ali com os atletas, certo? Então, uma coisa duplicada. Pós-Olimpíada, que assim, parece uma bobeirinha, mas isso aqui faz um bem para a alma de quem vive esse mundo olímpico, né, que é tão seletivo assim. Eu não me canso de falar isso, assim, sou felizardo de estar participando in loco da segunda Olimpíada e tenho plena consciência de que existem profissionais muito habilitados, muito melhores do que eu, inclusive, que não tiveram essa oportunidade. Então, essas coisas aqui, elas caem muito bem para quem se dedica e é beneficiado, e é privilegiado de participar desse mundo. Receber um certificado olímpico é fundamental, né? Vou falar ainda de resultados aqui com vocês, mas eu tô fazendo na linha do tempo aqui como é que foi a minha jornada olímpica sem os detalhezinhos de técnicos. Hoje eu quero ficar mais leve, viu, Paulo? Outro dia a gente volta a falar de bioquímica mais profundo.
Daqui a pouco. Semana que vem a gente já fala isso. Mas acho que essas vivências elas são fundamentais também para estimular os mais jovens aí, que não estão como eu e Paulo, aí, que já cruzamos o Cabo da Boa Esperança, a vir para esse mundo e entender um pouco dos bastidores e como essa coisa funciona, para além do que a gente vê na televisão, né, que vê uma parte mais filtrada ali. Tá? Então, esse certificado, eu tenho o da Confederação Brasileira, eu tenho lá de 2016, e isso vale tanto quanto os excelentes resultados. Porque é uma coroação, né? Falando de resultados, nós tivemos esse fantástico resultado desse cara aí, que é um batalhador. Essa medalha de bronze aí, para quem acompanhou um pouco esse trabalho, sabe o quanto ela representa. E, a propósito, eu digo, sem medo de ser feliz aqui para vocês, medalha olímpica não tem cor. Ouro, prata ou bronze é muito, muito, muito importante. Não tem essa. O Brasil aqui, a gente tem uma mania de falar, né, que o segundo é o primeiro perdedor, mas isso é piegas perto do que é o olimpismo. Se a gente for pegar números aí, né, os números, a estatística para o atleta ser um atleta olímpico o funil é tão estreito que ser um atleta olímpico já é muito bom. Fazer uma semifinal olímpica já é muito bom. Fazer uma final olímpica já é muito bom. Ser um medalhista olímpico é muito, 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 muito bom, né? E todos nós que participamos de alguma maneira desses resultados, a gente se sente recompensado nesses momentos. Então, aqui tem, de background, nessa foto aqui, tem vários treinadores, tem 3 ciclos olímpicos do Bruno aí para conseguir essa medalha. Ele bateu na trave em Londres, bateu na trave no Brasil e agora conseguiu essa medalha. Então, assim, é muito legal mesmo. Isso aqui significa muita coisa. E aqui, de bastidores que eu trago para vocês, é o cúmulo do preciosismo. Que é o quê? Obviamente que a gente não sabe quantos ciclos olímpicos o atleta vai suportar e vai querer, porque ele tem que se abdicar de muita coisa. É muito difícil ir para uma Olimpíada e passar os 4, especialmente nesses 5 anos de ciclo olímpico, né? Mas a gente que trabalha com esses atletas de alta performance, a gente sempre está com o princípio científico do treinamento, continuidade na cabeça. Então, foi muito engraçado isso. Quando ele ganhou a medalha, no primeiro contato que a gente teve, assim, ó, vou marcar um exame de sangue para amanhã, cedo. É muito importante esse exame pós-medalha para nós, pensando no próximo ciclo olímpico. Só que o nível de loucura é tanto, porque nem eu, nem ele, e nem o Comitê Olímpico sabíamos se ele iria para outro ciclo olímpico, se ele estaria disposto a tentar um outro ciclo olímpico, né? Porque não é que ganhou medalha nesse que já está no outro. E, assim, para surpresa geral, teve 0 resistência do Bruno Fratos para isso. Ok, amanhã eu estou lá, que horas eu faço? Então, assim, essa foi outra medalha que eu ganhei, porque isso significa o entrosamento, o respeito de profissional para profissional e o valor que ele dá para isso que a gente vem fazendo. Porque, assim, imaginem a sequência pós-medalha de entrevistas, lives, vídeos, que esse camarada passou. Nós jantamos, devia ser umas 7h30, 8 da noite, e ele ainda tinha mais algumas coisas para fazer, e já viajaria no outro dia, então tinha que arrumar mala e tudo mais, e uma coleta de sangue 6h30 da manhã, que era o 24 pós, que a gente sempre fazia. Fizemos o ciclo olímpico quase todo, de 2019 para frente. Então, assim, bastidores para vocês. São coisas pequenas que acontecem, mas que reforçam o profissional, reforçam o staff e meio que compensa a dedicação de todos, assim, sabe? É aquela coisa de tá afinado, assim, sabe? Porque seria muito fácil falar assim, poxa, não vai dar, né, cara? Eu quero comemorar aí.
12 anos para ganhar essa medalha, você quer pegar meu sangue amanhã? E aí, ainda a respeito dessa medalha, ele, no dia seguinte, ele pegou o voo para os Estados Unidos e eu para o Brasil. E aí, mandei para ele a mensagem assim, logo na sequência, os resultados estão bonitos, hein, meu? Aí ele, você não vai me falar? Eu falei, não. Ele falou, você vai me fazer atravessar o mundo curioso com os resultados desse sangue pós-medalha? Tem tanta coisa para a gente ajustar para Paris. Olha a loucura, não estava nem comemorando a medalha, a gente estava querendo ajustar para não sei o quê. Então, assim, bastidores dos atletas olímpicos e do mundo olímpico aí para vocês. Um outro resultado que parece ter sido ruim, que é óbvio, esse atleta tem um potencial absurdo para ser um recordista mundial, mas o esporte de alta performance não é um 001 igual tecnologia da informação, não. Então, é multifatorial, tem muita coisa para o resultado sair como a gente espera. Mas, apesar de tudo que a gente esperava, o Brasil não fazia uma semifinal dos 100 metros rasos desde 1994. E esse menino de 22 anos fez isso. Então, assim, às vezes, quem não está envolvido acha que uma semifinal foi ruim, né? Não foi medalha. Desde 1994, o Brasil não botava o pé numa semifinal ali. E de bastidores aqui, que trago para vocês, uma Olimpíada com 5 anos de preparação, resumida em 4 tiros de 10 segundos. Para um menino de 22 anos. Tentem imaginar o tamanho dessa pressão que esse menino estava. E a saber, não vou entrar em detalhes aqui de polêmicas, mas a saber, ele viajou sem o pai dele, que é o treinador da vida inteira. Eu não preciso aqui chover no molhado e explicar por que fez falta. É o óbvio do óbvio. Mas não vou entrar nas polêmicas, por que não foi, aí não é comigo, tá? Só estou dizendo assim, quando a gente analisa a performance, é o que eu falei lá no início. Qualquer coisa que tira uma energiazinha, tira a energia do atleta performar. E nesse caso específico, ele estava sem o treinador da vida inteira, que também é o pai dele. Então, mas um resultado assim muito importante, e por ser um atleta muito jovem, que tem pelo menos aí mais 2 ciclos olímpicos facilmente, fazer uma semifinal olímpica dá uma endurecida no casco aí, para ele estar preparado para as próximas que vem pela frente. O outro resultado que também ficou aquém do que todo mundo esperava, sair umas quartas de final, o vôlei de praia, mas que eu preciso dizer para vocês que quando separou a dupla Alisson e Bruno Schmidt em 2017, que ele formou com o André a nova dupla tentando, e na sequência, em 2019, separou do André e juntou com o Álvaro, ele caiu para quase 50 do ranking mundial. Eles tiveram que ir para a China, não me lembro se foi China ou alguma coisa parecida, para disputar uma partida que se perde, não entrava nem no ranking. O Caltricota é uma cota do país para poder disputar o qualifying, para poder disputar a etapa de grupos e começar a voltar a pontuar de novo no circuito mundial. E isso para conseguir ranquear e ir para a Olimpíada. Isso em março, abril de 2017, 2019. Então, essa particularidade coloca esse resultado como um resultado importante. Na verdade, ter classificado para a Olimpíada foi uma coisa sensacional para essa dupla, em especial para o Álvaro Filho, que já havia tentado outras Olimpíadas e não tinha conseguido. Óbvio que a gente está falando do Alisson, que é um cara muito fora da curva, que tem 2 medalhas olímpicas, que é bicampeão mundial. Mas o que ele passou para estar nessa Olimpíada, junto com o Álvaro, sair de 50 do ranking mundial, terminar em 3º do ranking mundial, e ir para uma Olimpíada e ficar entre as 5 ali, né? Então, óbvio que a gente queria a medalha, eu queria a medalha, o treinador queria a medalha, eles também queriam a medalha, mas a gente tem que ter foco no que foi bom, né?
foi muito bom sair lá do fundo do ranking para contabilizar pontos, classificar para uma Olimpíada, ir para uma Olimpíada e fazer jogos muito bons, ganhar da Holanda, que é um timaço de 2-0, passar pelas oitavas e chegar nas quartas ali e sucumbiu, mas, enfim, foi uma campanha. Eu respeito muito esses atletas, sei o tanto que eles lutam cada dia por isso. Então, aqui eu compartilho o lado positivo disso, né? O lado negativo a gente já sabe, perdeu é ruim, mas a caminhada não pode ter sido em vão, assim, a gente tem que jogar energia nessa coisa boa que foi essa caminhada. Outro resultado importante, especialmente na minha área de atuação, é ir para um segundo ciclo olímpico, ir para a segunda Olimpíada, vindo de ter sido campeão na última Olimpíada, fazendo um trabalho que poucos ainda fazem, de biomonitoramento, e expor esse trabalho de novo, dessa vez com 3 modalidades, com 3 grandes atletas, com 3 excelentes resultados, especialmente a medalha do Bruno Frato. Então, isso gerou conhecimento, pessoas envolvidas em outras modalidades querendo saber do que é isso, como a gente faz, o que faz. Então, esse networking ele também é muito importante. Então, aqui eu compartilho como vivência olímpica a possibilidade de conhecer outras pessoas do meio esportivo da alta performance. Você está inserido ali na alta performance, está sendo visto, está sendo respeitado por pessoas influentes desse meio. Então, isso também é um legado importante para quem consegue participar dos Jogos Olímpicos. Então, se você aí para frente tiver essa oportunidade enquanto profissional, tenha foco no treinamento, em tudo que você vai controlar lá, mas também vá para esse local, vá para essa oportunidade com o coração aberto para fazer novos colegas de trabalho, porque em trabalhos futuros esses caras podem abrir portas para você. Então, essa vivência olímpica, esse networking aí, ele é muito interessante. Lá nos Jogos Olímpicos também, por estar muito longe, né, acabamos fazendo várias lives, até por conta desse trabalho, entre aspas, diferente, né, que eu faço, de biomonitoramento. Eu tive o prazer de conversar com a Deise, desse perfil aqui, ó, do @ciência do exercício, que eu já sou fã, já seguia, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de falar com ela, e aí ela me convidou para participar com ela, falando um pouquinho desses bastidores olímpicos, de como é que a gente está vivendo. Foi um grande prazer, foi um papo super legal. Ela é uma professora da Universidade de Minas Gerais e super engajada na ciência do exercício. Foi uma grande honra esse convite, fiquei muito feliz. Isso também faz parte desse networking que eu acabei de mostrar para vocês, virtual, né? Que ela não estava lá presente, mas pelas minhas postagens diárias ali, acabamos chegando ali e podendo trocar uma ideia. Foi muito legal. O Tiago, que é da Master Science Lab, lá de Portugal, que já havia me convidado para fazer um curso, ministrar um curso para eles, provavelmente deve ser no final desse ano. E tinha um atleta português lá que eu monitorei no ciclo também, o Carlos Nascimento, da velocidade, e a gente acabou se aproximando também. E, óbvio, não podia deixar de falar das lives com a minha filha, né? Eu fiz lives com a minha filha lá várias vezes, para matar a saudade do pai besta, chorão, bobão. E, às vezes, tinha que ser live desse jeito aqui, onde estava bom, de máscara, e seguimos. Lives importantes aí de ciclo olímpico. Um pouco das vivências com outras modalidades, né? Não eram todas possíveis a gente estar acompanhando, mas a gente tinha cada base do time Brasil tinha ali algumas modalidades fazendo aclimatação. Então, nesse período das 8 bases que estavam lá do time Brasil, a gente conseguia vivenciar algumas. Eu tive a oportunidade de vivenciar com o vôlei de quadra masculino, com o handball feminino e com o atletismo, que eu me desloquei para lá, para além das que eu já trabalhava, né? De outras
outros atletas, outras pessoas, assim, de novo, a oportunidade de vivenciar coisas novas e aproveitar ali o ambiente. Aproveitando esse momento aqui, dizer que o handebol foi o esporte da minha vida toda antes de virar profissional. Tenho algumas cirurgias e 20 e poucos anos dedicados a essa modalidade. Assim. Por incrível que pareça, depois que comecei a trabalhar com isso, eu trabalhei uma vez num time feminino aqui do Espírito Santo que disputava a Liga Nacional. Naquela oportunidade eu ainda era preparador físico, mas como fisiologista eu nunca monitorei nenhuma equipe de handebol. E aí aqui fui lá assistir o treino e senti aquele frio na barriga de muito tempo atrás. Foi bem interessante. Foi um dia de folga. O vôlei de quadra, obviamente, né? Somos todos fãs, né? O Brasil tem uma seleção sensacional e a gente ficava no mesmo lugar. Eu viajava lá internamente no ônibus com eles e a gente treinava musculação aqui, treinamento de força quando tinha que fazer alguma coisa, mobilidade, e eles treinavam a parte específica deles aqui no mesmo local. Então era super legal assistir esses caras. Aqui o patrocinador dos Jogos Olímpicos, que eu fiz questão de trazer uma latinha para mim, para ficar guardada, a latinha vazia, obviamente, que é uma cerveja japonesa. E aqui um mimo de um dos voluntários, uma voluntária que escreveu meu nome em japonês aqui, que eu não vou nem me arriscar a fazer isso de novo, só guardei essa foto aqui para saber o que é. Aqui um motorista de táxi, o táxi que era oficial, o táxi olímpico lá, credenciado, que foi super interessante, que ele me levou para o treino de handebol, para o treino do handebol feminino, e chegando lá, ele pediu para tirar uma foto. E aí, por conta da pandemia, a melhor forma que a gente achou de estar próximo e longe foi assim, né? Uma foto de frente, meio fundo. Uma simpatia lá, um senhor super legal. Bom, de vivências, de uma forma geral, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Para quem está assistindo depois, ou para quem está aqui ao vivo, enfim, que tem interesse em se aprofundar nos biomarcadores, a gente tem disponível esse e-book aí que é gratuito, já te dá uma luz bem legal. Fica ligado aí nas nossas redes sociais aí, que tem links aí para você pegar esse e-book, é de graça, 0800. No YouTube tem vários cursos, várias coisas, a maioria das coisas que eu estou fazendo, vai lá para o YouTube, então você pode assistir, tem cursos inteiros, tem palestras inteiras, e é de graça também, não tem essa. Uma coisa que um aluno me perguntou ontem, que eu achei super interessante. Ah, professor, está divulgando seu perfil para eu assistir as coisas para aumentar seus seguidores, né? Não, meu perfil é aberto, você não precisa ser meu seguidor para assistir as coisas. Pode entrar lá, assistir tudo, não precisa nem seguir. Segue o amor. Seguimos o amor, sempre. E, como nem tudo são flores, tem coisa que dá para você comprar também. Dia 28, sábado que vem, nós teremos uma live falando do uso de lactato e glicemia no esporte, e é o dia que a gente abre a primeira turma desse curso aí. Muitas pessoas da turma 1 e da turma 2 que fizeram o curso Biomarcadores no Esporte me apontaram para uma necessidade de tirar um fragmento desse curso grande, que é mais robusto, mais pesado, que a gente fala de, sei lá, 50 marcadores, para ter mais especificamente lactato e glicemia separado. Então, a gente fez isso. Fizemos um curso separado só falando de lactato e glicemia. Para diabético, para grupos especiais, para atleta de alta performance, para trabalho com personagens, enfim. Tem aqui, são 6 módulos, 15 aulas, 10 horas de conteúdo. E uma dessas aulas vai ser ao vivo, para os 30 primeiros, que eu não consigo dar aula ao vivo para mais de 30 pessoas. Fica um AUE ali que eu fico perdido. Então, a gente se limita em 30. Sábado que vem a gente abre isso aqui. Beleza? Muito obrigado aí por estar acompanhando comigo esse bate-papo aí. Hoje a ideia não era ser técnico mesmo. Para quem ainda não tem, os contatos estão aqui. Um spoiler aqui é o nosso site que está indo para o ar daqui a pouquinho. Um site só de biomarcadores. Olha que coisa boa que a gente está fazendo. Para compartilhar várias coisas especificamente de biomarcadores.
aproveitando aqui o contato, agradecer o Paulo, em nome, representante da turma 2, que está aqui com a gente hoje. Já fiz isso online lá, né? Terça-feira a gente terminou a turma 2. Para mim, foram momentos muito legais, a gente compartilhou muita coisa boa, né? Muitos profissionais legais. Tem até um que está aqui no Capixaba de Ferro, o professor André Luiz, do Triatlo, está aqui. Vou fazer contato com ele, ver se a gente toma um café juntos aqui, levar ele lá na APP, se der tempo. Ele vai fazer a prova amanhã, né, eu acho. E, enfim, fizemos vários amigos aí, grandes profissionais que me deram a honra de participar dessa turma 2. O Paulo aqui é o representante. Agradeço vocês profundamente. A ideia é que a turma 3 desse curso mais robustão, mais cheio, ele vai acontecer lá para novembro, sei lá, outubro, novembro. Que agora, na sequência, nós temos esse glicemia e lactato. Final de setembro, nós temos mecanismos de fadiga. Esse é novinho, em folha, que o pessoal também está pedindo muito, e eu estou na fase final de formatação dele, e em setembro a gente vai abrir essa turma só para estudar fadiga, estudar treinamento e fadiga. Reforço aqui, tudo isso que a gente está falando aqui está no YouTube. Se quiser ver de novo, pode ir para lá, que vai estar lá disponível para vocês. Obrigado, Mirtz. O Renan aí, que é novo aí, seguindo a gente, que está ao vivo. Valeu, Renan, obrigado. Jaqueline e Alexa, que vocês estão vendo aí, faz parte desse time Viu Marcadores que está crescendo, hein? Temos Jaqueline, Alexa, temos o André, temos, acho que um Renan Xará. É Renan, Alexa? Me corrige aí. E eu. Então, o time está ficando grande já, hein? Sim, é Renan mesmo, está correto. Então, estamos aumentando a equipe para trazer conteúdos mais direcionados e estar mais ativo aí com todo mundo, né? Beleza? Bom final de semana para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta a propósito, ainda temos tempo, estou bem tranquilo. Mirtz, curiosidades da Olimpíada. Pergunta aí você. Não vai perguntar coisa difícil, não. Elvio, então, na verdade, não é nenhuma curiosidade, não, porque você falou sobre. Mas o questionamento que não só eu, né? Muita gente teve, eu acho, foi sobre o Alisson no último jogo. Era visível que ele estava bem cansado, bem aquém do que ele costuma ser, né? Então, você já explicou aí o que era, e, inclusive, como eu, muitas pessoas pensaram que ele estivesse passando algo mal, mas eu acho que, pelo jeito, foi só mesmo o calor, não sei, mas ele estava bem inferior ao que ele costuma ser, mas deve ser essa questão de clima mesmo, de não estar acostumado com essa mudança brusca aí de 44 graus, não é para qualquer um, né? Então, assim, isso também foi bem visível. Então, agora está bem explicada. A minha dúvida, assim, em relação... Era isso, porque que eu acho que foi a dúvida de muita gente, né? Então, uma corrida olímpica envolve muita coisa, é sempre multifatorial, sabe? Tem esse impacto do calor, a gente fez a preparação para isso, mas os jogos anteriores tinham sido todos à noite, né? Para nós lá, estava dia aqui, né? Mas lá era noite, e aquele dia ali no calor. E tem alguns outros fatores que eu vou invadir aqui o território das minhas amigas Carla e Piero, que era a psicóloga do Bruno, e a Sâmia Lage, que é psicóloga do Alisson, já 3 ciclos olímpicos. Nenhuma informação privilegiada, mas eu vou convidar vocês a analisarem alguns cenários. A dificuldade para classificar para essa Olimpíada, a separação de uma dupla que foi campeã olímpica, campeã mundial, ganhou melhor ataque, melhor defesa, melhor saque, melhor tudo no ciclo olímpico passado. Os dois classificam com duplas diferentes e vão para os Jogos Olímpicos. E aí um fica pelo caminho, na sequência o outro tem um jogo que é com o adversário do que tirou o ex-parceiro. Aí tem calor, aí tem talvez a última Olimpíada, que está com 36 anos, se perder vai se aposentar, não vai se aposentar, pode continuar. Muita coisa ao mesmo tempo, assim. Então, você já me ouviu falar isso várias vezes. Se não for 100%, é zero. Então, naquele dia, por um ou vários fatores, não foi 100%. E aí foi zero. Entendi. Obrigada, Elvio. Mas sensacional. A gente acompanhou, a gente sabe que
E você, né, é uma grande referência para a gente. Obrigada, obrigada. Valeu, obrigado. Beijo. Paulo, alguma Beijo. pergunta? Tenho sim, Elvio. Eu tenho sim. Eu acompanho muito o atletismo e o Paulo André eu já acompanho há um bom tempo. Desde que ele começou a apresentar resultado e foi naquele programa do Globo Esporte, pegaram os 4 melhores velocistas, que ele foi o campeão. E eu notei que a corrida semifinal dele, ele correu fora das características dele. Ele correu muito travado. Foi nítido. Quando deu a largada, ele estava muito travado e foi travado até o final. E aí você, nosso último encontro, no curso Biomarcadores 2, você falou que o chinês que correu na raia do lado dele, gritando muito, isso deve ter tirado a concentração dele e alguma coisa ocorreu. Mas, realmente, ele correu fora do padrão biomecânico dele, normal. Ele fez muita força. E foi horrível. Em função disso, eu nunca vi ele correr daquele jeito, fazendo muita força. Eu nunca vi. Teve uma coisa que ele correu no Rio, que era desafio 2-2, e foi até ali no Centro de Educação Física do Exército, se eu não me engano. Não, foi na praia. E que ele fez uma dessas corridas também. Ele correu fazendo muita força, não estava correndo descontraído, que os 100 metros, por incrível que possa parecer, você tem que ter aquela descontração para correr. E ele correu também dessa forma muito rígido, muito duro, e acabou perdendo naquela ocasião. Isso me chamou a atenção dele, porque não era uma característica dele de correr dessa forma. Aí quando você falou algumas coisas, eu fui somando ali, fui vendo o pai que estava fora, que depois ele deu uma entrevista e falou isso do pai dele, e parece que isso teve um peso muito grande. Ele até falou na entrevista, quando sai da pista ali, para na arquibancada, ele falando com o repórter, falando do pai dele, que estava tentando mitigar essa diferença conversando com o pai dele por telefone todos os dias. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então, interessante que no monitoramento do dia seguinte, desse tempo todo que eu acompanho ele, foi o maior impacto de lesão tecidual que eu já vi do Paulo André, foi nessa prova. E é justamente em função de contração o tempo inteiro. Ele ficou muito duro, muito contraído. E a gente sabe que para velocidade isso é péssimo, né? O atleta não vai alcançar as melhores velocidades se ele não correr solto, né? É meio que um paradoxo, né? Você fala, poxa, o cara tem que fazer força, mas não pode fazer força. É exatamente isso. E aí, ali tem, de novo, eu reforço o que eu falei com a Miss, é uma combinação de fatores, não dá para a gente pegar um único fator. É sempre multifatorial. Então, tem a pressão de estar na semifinal olímpica, a pressão de atleta nunca baixou dos 10 segundos do Brasil, e ele vai ser o primeiro atleta a baixar dos 10 segundos, a pressão do pai não estar junto, que é óbvio, isso não tem como dourar essa pílula, está fazendo falta, é óbvio. E para somar nisso, o chinês saiu de um jeito ali que foi assustador para quem estava vendo. E essa fala foi dele para mim. Cara, eu levei um susto da maneira que aquele bicho saiu. Quando eu tentei, eu já estava perdido. Aí já era. Né? Sabemos que essa prova não permite erros. Não permite erros. Então, assim, mas muito legal a sua observação, porque isso a gente... E, de novo, uma oportunidade para mostrar aqui o biomonitoramento. O pior painel de lesão tecidual que eu tenho do Paulo André desde 2014 é esse dessa semifinal. Contando treinos e competições. Eu nunca vi ele chegar num buraco tão fundo de lesão tecidual como ele chegou nessa prova, que correu para 10,32, que é péssimo. 10,32 ele corre de tênis. Então, fez muita força, contraiu muito, ficou todo travado e não conseguiu velocidade, não conseguiu performar mesmo. Seu olho clínico está em dia, meu amigo Paulo. Você tá com o olhar ainda apurado. É isso. Pessoal, muito obrigado. Para quem vai assistir gravado aí, aproveitem, tem outros vídeos aí para vocês. E a gente se fala aí pelas redes sociais. Biomarcadores no Esporte está sempre ativo aí, hein, tia? Estamos trabalhando. Bom final de semana para vocês. Beijão. Tudo de bom, Elvio. Mais uma vez, muito obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigada, Elvio. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, uma boa tarde. Muito obrigado.